Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Bruno falando, estamos aqui para mais uma videoaula, certo? Essa videoaula a gente vai iniciar um assunto novo comparado ao último que a gente estava vendo, né? Na realidade, a gente usa a aprendizagem do assunto anterior para trabalhar nesse assunto agora, tá? A gente estava vendo matrizes, certo? A gente viu matrizes, a gente viu operações com matrizes e tudo mais. Agora a gente vai entrar em determinantes. Basicamente, a grosso modo falando, bem resumido, determinante nada mais é que um número, tá? Que vai representar a matriz que você está trabalhando. Tranquilo? Então, um número qualquer que representa aquela matriz. Bom, é o seguinte, quando a gente fala em determinante, a primeira coisa que você tem que saber é que eu só posso calcular determinante se for uma matriz quadrada, tá? Ou seja, 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5 e assim por diante. Se ela não for matriz quadrada, eu não posso calcular determinante, não tem como calcular, tem que ser somente quadrada. A matriz 1 por 1 eu nem vou demonstrar como é que faz, por quê? Pô, a matriz 1 por 1, né, vou demonstrar só para não ficar nenhuma dúvida. Basicamente, ó, eu tenho a matriz aqui, ó, 3. Qual que é o determinante dela? 3. É o próprio número que está na matriz. Então não tem segredo nenhum, tá? Quando ela é uma 1 por 1, basicamente é o próprio valor que está na matriz, é o determinante dela. Tranquilo? Bom, uma 2 por 2, tá? Eu vou trabalhar com vocês 1 por 1, que eu já mostrei, que eu nem vou trabalhar, só demonstrei como é que faz, né? A 2 por 2 e 3 por 3 é o nosso foco, tá? 2 por 2, vamos analisar o seguinte, uma matriz que tem, para calcular um determinante, matriz 2 por 2, né? Como é que eu faço? Vou dar um exemplo aqui, tá? Eu vou fazer uns 2, 3 exemplos que vocês já vão entender como é que faz. Ó, é uma matriz quadrada, sim, é uma matriz quadrada, ela é 2 por 2, né? Como é que calcula o determinante? Basicamente, vocês também que tem diagonais aqui, ó. Tem duas diagonais, certo? Aqui e aqui. Basta multiplicarmos as diagonais, só isso. Vou multiplicar as duas diagonais. Só tem um detalhe. Vocês estão vendo que tem essa diagonal e essa. Essa diagonal que sai do canto superior esquerdo e vem para baixo, a gente chama de diagonal principal. E essa diagonal que vem lá do canto superior direito e vem para cá é a secundária. Para que eu estou explicando essas duas ali no caso? Porque, basicamente, vocês vão multiplicar as diagonais, normal. Então, 2 vezes 7, 14. 3 vezes 4, 12. Aqui, esse que é positivo, esse negativo. Então, na realidade, mais com menos deu menos, certo? Só que o único detalhe é que na secundária troca o sinal. Ou seja, na principal, o sinal que der, vai. Na secundária troca o sinal. Ou seja, 3 vezes menos 4 deu menos 12. Como é secundária, mais 12. Pronto, agora é só somar os dois. 12 mais 14 deu 26. Pronto, esse aqui é o determinante. Vamos fazer mais uns dois exemplos, ó. Menos 5, 0, 8 e 4. As duas diagonais, né? Principal e secundária. Na principal, menos 5 vezes 4, menos 20. Ah, mas ela não é positiva? Não, gente. A principal é o sinal que deu. Se deu positivo, ela é positiva. Se deu negativo, ela é negativa. Certo? Tranquilo? E aqui, 0 vezes 8. Bom, 0 vezes 8 é 0. É mais ou é menos? Tanto faz, galera. Porque é 0, não vai mudar nada. Qual é a resposta final? Menos 20. Certo? Vamos fazer mais umas aqui. Mais umas duas, acho que tá bom. De 2 por 2, né? Vamos botar aqui. Menos 1. 6. Menos 5. 2. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Ah, mas ela é principal. Principal deixa o sinal que deu. Se deu positivo, fica positivo. Se deu negativo, deu negativo. Nesse caso, deu negativo. Deixa como está. Agora, a secundária 6 vezes menos 5. 6 vezes menos 5 dá menos 30. Como ela é secundária, eu coloco mais 30. Devo 2, tenho 30, sobrou 28. Certo? Mais uma só para ficar bem claro como é que faz uma 2 por 2, tá? Ó. Principal, secundária. 1 vezes menos 3 dá menos 3. 2 vezes 9, 18. Positivo, porque os dois são positivos.
Como ela é secundária, troca o sinal, negativo. Então, menos 3, menos 18, menos 21, né? Devo 3, devo 18, devo 21. Tranquilo? Então, uma 2 por 2 é só isso. É fácil, né? Não tem dificuldade nenhuma. Agora, a 3 por 3, ela é trabalhosa. Não é que ela é difícil, ela é trabalhosa. Posso afirmar para vocês que é um pouquinho mais trabalhosa de se fazer. O pensamento é o mesmo, tá? Multiplicar as diagonais. Porém, né? Porém, o que acontece? Acontece que, desculpa, nesse caso, a gente vai ter 3 linhas e 3 colunas. Então, ela é um pouquinho mais, né, complexa para resolver. Tem um processozinho a mais aí para fazer. Vamos dar um exemplo, tá? Eu vou colocar uma 3 por 3 aqui. Ó, 4, menos 1, 5, 2, 3, menos 2, 3, 1 e 4. Gente, se eu multiplicar essas diagonais igual eu fiz na outra, eu teria o quê? Uma diagonal aqui, né? E a outra diagonal aqui, concorda comigo? Teria isso para multiplicar, certo? Mas se eu multiplicar essas duas diagonais e acabou, o que acontece? Vocês estão vendo aqui, esses 4 numerozinhos aqui não foram utilizados, então não é só isso que eu tenho que fazer. Porque eu tenho que utilizar todos os números da matriz, eu não posso deixar nenhum sobrando na hora de calcular o determinante. Bom, quando a gente vai calcular o determinante de matriz 3 por 3, a gente vai usar uma regrinha, certo? Bem prática para calcular esse determinante. Qual que é a regrinha? O nome dela é regra de Sarrus, tá? Ela consiste na seguinte maneira. Vocês estão vendo que eu tenho a matriz 3 por 3 aqui? Primeira coisa que vocês vão fazer é repetir a primeira e a segunda coluna logo após a matriz. Então vai ficar 4, 2, 3, eu coloco aqui, 4, 2, 3, menos 1, 3 e 1, eu coloco aqui, menos 1, 3 e 1. Tá? Repetir a primeira e a segunda coluna, exatamente como está, não troca nada, não troca de lugar, não troca sinal, não troca nada. Repetir. Agora eu faço o quê? Agora eu multiplico as diagonais. Só que se vocês prestarem atenção, quantas diagonais principais nós temos agora? Ó, a gente tem essa que eu circulei, essa outra e essa outra. Ah, mas está puxando com o número lá fora. Não tem problema, eu repeti os números exatamente por isso. Tá? Então, no caso, uma 3 por 3, ela vai ter sempre 3 diagonais principais. E, consequentemente, 3 diagonais secundárias. Mas depois eu vejo a secundária. Então, aqui eu gosto de multiplicar. 4 vezes 3 vezes 4, vamos ver. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 4, 48. Positivo, deixa positivo. Menos 1 vezes menos 2 vezes 3. Menos com menos dá mais. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Certo? Continuando. 5 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 2, 10 vezes 1, 10, né? Não mudou nada. Agora, vamos para a diagonal secundária. Quais são as secundárias? Então, aqui, ó. Aqui eu tenho uma. Aqui eu tenho outra. E ali é aquela outra que eu tinha feito. Vocês estão vendo que tá 3 para cá, 3 para cá? O pensamento é o mesmo. O que eu faço na diagonal secundária? Troco o sinal. Depois que eu multiplicar tudo, eu vejo qual o sinal que deu e eu vou escrever o sinal trocado. Como assim? Menos 1 vezes 2 vezes 4. Então, menos 1 vezes 2 deu menos 2. Menos 2 vezes 4 deu menos 8. Porém, como ela é secundária, eu coloco mais 8. Certo? Aqui, 4 vezes menos 2 vezes 1. 4 vezes menos 2 deu menos 8. Vezes 1, menos 8. Como é secundário, eu troco o sinal, mais 8. E aqui, 5 vezes 3 vezes 3. 5 vezes 3, 15. Vezes 3, 45. Como todos são positivos, então ela deu um número positivo. Como ela é secundária, troca o sinal, fica negativo. Agora, basicamente, é só fazer a somatória, né? 48 mais 6, 54. 54 mais 10, 64. 64 mais 8, 72. 72 mais 8, 80. 80 menos 35, menos 45 no caso, né? 35. Pronto. Essa é a resposta do determinante. Tranquilo? Vamos fazer só mais um para vocês conseguirem compreender, porque essa aqui não tem segredo, gente. Só tem que entender que tem que repetir a primeira e a segunda coluna logo após a matriz. Depois que repete, multiplica as diagonais como a gente fez no 2 por 2. A única diferença é que tem mais números. Sempre vai sair 6 números, tá vendo aqui, ó?
Se vocês analisarem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempre vai aparecer 6 números. Salvo quando acontecer de vai ter um zero ali no meio, né? Que eu vou dar um exemplo agora. Ó, presta atenção nesse exemplo aqui, ó. Vou colocar aqui 1, 0, 3, menos 4, 5, 6, 2, 1 e 4. Bom, eu quero calcular o determinante dessa matriz. Então, primeira coisa que eu faço é repetir a primeira e a segunda coluna logo após a matriz. Ou seja, 1, menos 4, 2. 0, 5, 1. Estão vendo aqui? Mesma coisa. Agora eu vou multiplicar as diagonais. Ó. Aqui eu tenho a primeira diagonal. 1 vezes 5 vezes 4. Isso aqui dá 20. Né? Porque 1 vezes 5 é 5, vezes 4, 20. Agora aqui. 0 vezes 6 vezes 2. Gente, um detalhezinho. Sempre quando vocês tiverem uma diagonal que possua um elemento 0, não precisa nem perder tempo multiplicando, porque a resposta sempre será 0. Por quê? Porque 0 vezes 6 dá 0. Vezes 2 dá 0. Então, vou colocar aqui só para desencargo de consciência para vocês entenderem que apareceu, né, de onde é que surgiu, tá? Ou onde foi parar, na realidade, melhor dizendo, né? E aqui, menos 3, 3 vezes menos 4 vezes 1. 3 vezes menos 4 deu menos 12. Menos 12 vezes 1, menos 12. Vamos para a secundária agora. Até vou pegar o lápis para diferenciar aqui. Ou uma caneta vermelha, se funcionar. Vamos ver. Aqui. Isso, funcionou. Ó. O que está em vermelho, que eu fiz aqui para diferenciar, ela é a secundária, tá? Então aqui, ó, 0 vezes... Opa, 0. Não vou nem colocar, nem perder tempo. Vou botar um 0 ali, tá? Não quer colocar o 0? Não precisa colocar, tá? Eu coloquei só para vocês entenderem. 1 vezes 6 vezes 1. Todos são positivos, então a resposta é positiva. Dá 6, né? Só que como ela é secundária, troca o sinal, fica negativo. E para finalizar, 3 vezes 5 vezes 2. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 2, 30. Positivo, né? Como ela é secundária, troca o sinal, negativo. Agora eu vou somar. Na realidade, ó, positivo eu só tenho esse cara aqui, tá vendo? Ó, é só o 20 que é positivo, porque esse é negativo, negativo e negativo. Então, vou fazer diferente agora. Vou colocar aqui, ó, 20 é o positivo. Eu vou juntar todos os negativos, esse com esse e com esse. Então, 12 com 6, 18. 18 com 30, 48 negativo, né? Porque todos são dívidas, né? Tenho 20, devo 48, devo 28. Ponto. Só isso. Então, assim, não tem tanto segredo no cálculo determinante. É só prestar atenção. Se usar a calculadora, com certeza facilita bastante, né? Tranquilo, galera? Fechou? Então, basicamente, é isso que eu tinha para falar para vocês nessa aula. Tranquilo? Fechou? Tchau para vocês e até a próxima.